Quais são as promessas que você tem relutado em crer? Quais são as suas forças que você não consagrou ao Senhor? Às vezes a gente se considera tão capaz que a gente não deixa Deus intervir na área da nossa força. E os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Deixa eu contar um pouquinho dessa história para você. Judá e Israel, Reino do Norte Israel, Judá, Reino do Sul, estavam em guerra por causa da separação das 10 tribos do norte com as do sul após a morte do rei Salomão. Então, depois que o rei Salomão morreu, o país se dividiu em 2. Já havia se passado 18 anos em que isso tinha acontecido. Porém, agora um novo rei tomava posse no Reino do Sul, Abias. E talvez por essa mudança de rei é que ambas as partes imaginaram que talvez fosse o melhor momento para tentar uma reunificação através da guerra. E então eclodiu essa guerra. Mas a batalha não era uma batalha proporcional. O reino de Israel, o norte, tinha o dobro dos soldados bem treinados que o reino do sul. O reino do norte foi para a batalha com 800 mil soldados. E o reino do sul, Judá, foi com 400 mil soldados. E além disso, Jeroboão, que era o rei de Israel, era muito mais experiente como comandante do exército do que Abias, rei de Judá. E assim, quando a batalha começou, quem estivesse vendo de longe diria assim: olha, o reino do norte, Israel, vai ganhar essa guerra. Não somente porque eles tinham o dobro de soldados, mas porque Jeroboão foi muito astuto, muito inteligente. Enquanto eles estavam conversando, Jeroboão e Abias, sobre a batalha, então era uma praxe, né? Chegavam lá, os exércitos se colocavam de frente e os reis então falavam, um falava com o outro. Enquanto isso estava acontecendo, Jeroboão mandou parte do seu exército cercar o exército de Judá. E de repente a guerra eclodiu quando Judá estava completamente cercado. Então, se tivesse um drone naquela época, né, e a gente estivesse assistindo de cima, enquanto os dois reis estavam conversando, daria para ver o movimento das tropas, né, e o inimigo, vamos dizer assim, Jeroboão, estava cercando completamente o reino de Judá e os seus exércitos. E quem estivesse assistindo diria: ó, não tem jeito, eles vão perder. Só que não foi isso que aconteceu. Judá ganhou essa batalha. E aí surgiria uma pergunta, não é? De onde veio a força para vencer de Judá? De onde veio a força para vencer? E aí eu estava meditando nesse texto e foi justamente essa pergunta, primeiro a afirmação do texto, depois a pergunta do meu coração, que me motivou a estudar esse texto mais profundamente. De onde vem a força para vencer? De onde vem a força para a gente enfrentar as batalhas que aos nossos olhos já parecem perdidas? De onde vem a força para os enfrentamentos do dia a dia, para as lutas da alma, do coração? De onde a gente vai tirar forças? Essa é a ideia. E quando a gente está meditando nesse texto, eu estava meditando nesse texto, eu encontrei algumas respostas a esta pergunta que eu estava fazendo. E eu queria nesta manhã olhar para a primeira resposta. A primeira resposta se apresenta no versículo 5 do capítulo 13, onde diz assim: vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes
mediante uma aliança irrevogável. O que fez Abias ter tanta confiança para ir para essa batalha? Foi a fé na promessa de Deus. A promessa de Deus feita a Davi foi que nunca faltaria um descendente de Davi no trono de Israel, no trono de Judá, no trono de Jerusalém. Nunca faltaria. E se não faltasse, se não iria faltar, então esse reino iria permanecer, ninguém poderia destruir. E aí você vai me perguntar, mas e agora o reino de Judá? Não existe hoje? Existe, sabe por quê? Porque Jesus é o descendente de Davi e todos nós somos súditos do seu reino eterno. Não tem fim, acabou. Ele é o Senhor, e essa promessa se cumpre até hoje, porque Jesus é o Rei. Mas foi baseado nessa promessa que Abias enfrentou essa batalha. Ele tinha fé, ele cria que se Deus prometeu, o reino não poderia terminar. E não importava quantos eram os soldados ou quais eram as habilidades do comandante do outro exército. O que importava era a certeza de que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas. Sabe de onde vem a fé para vencer? Vem da confiança, da certeza, da fé que nós depositamos nas promessas de Deus sobre a nossa vida. E sabe, existem inúmeras promessas de Deus para nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. A primeira promessa de Deus para a nossa vida, que a gente não pode se esquecer, é que Deus tem um plano para a nossa vida, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E que a única pessoa que pode interferir nesse plano é você. Se você quiser o plano de Deus, ninguém vai conseguir tirar esse plano de você. A única pessoa que pode interferir é você. Se você não quiser deixar Deus guiar a tua vida, Ele não vai guiar. Mas se você se coloca debaixo da mão do Senhor, com certeza ninguém vai poder tirar essa promessa de Deus de você. A Bíblia vai dizer para a gente que eu não preciso temer. Eu acho tremendo isso, porque na Bíblia a gente vai encontrar 365 vezes a expressão não temas. Parece, né, que Deus na sua sabedoria guardou um não temas para cada dia do ano. Como se dissesse assim: olha, você está andando comigo? Pode confiar na minha promessa, não temas. E se você amanhã já estiver preocupado de novo, porque a gente é assim, né? Humano, sabe, eu quero dizer para você, Deus vai dizer um outro não temas para você. A palavra de Deus vai ter promessas incríveis. Outra promessa que a palavra de Deus tem para nós é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Abias vai me ensinar, o que a Bíblia está me ensinando, é que a força para vencer vem na confiança, na fé que nós temos naquele que é o Senhor e Salvador da nossa vida, e nas promessas que Ele tem para nós. Essa semana eu comecei a ler um livro muito interessante que fala sobre testemunhos de milagres, né? São 12 testemunhos de milagres. Eu acho que eu estava precisando ler uns negócios assim, sabe, para fortalecer a minha fé. E aí eu peguei esse livro e falei: eu vou ler esse livro aqui, 12 testemunhos de milagres. E eu fiquei muito impressionado com um dos testemunhos que eu li ali. E o interessante é que hoje você tem tanta tecnologia, né, que você pode ler, por exemplo, alguma coisa num livro e de repente você diz assim: será que existe algum registro desse milagre na internet? E não é que esse testemunho que eu li tinha até o filme do milagre acontecendo.
E aí a gente podia ler a história e ver no filme ali do milagre, lá um YouTube gravado, onde aquilo aconteceu de fato, e você dizer, puxa vida, que coisa tremenda. Deixa eu contar para você esse testemunho. Uma senhora chamada Jean Neil, é isso aí, agora acertei. Jean Neil, tá? É uma senhora crente, piedosa, e ela estava doente há 25 anos, uma enfermidade que destruiu a sua coluna, desconjuntou o seu quadril, e por causa disso ela não conseguia mais andar, não é? E aquilo não somente afetava a sua locomoção, como também lhe imputava muitas dores. Mas era uma senhora muito temente a Deus, muito crente, e por isso ela não perdia um culto, e era muito difícil ela chegar na igreja. Graças ao trabalho do seu esposo, que lidava com ambulâncias na Inglaterra, então ela conseguia chegar de ambulância nesses lugares, e aí então ela era levada para dentro da igreja, e era muito dolorido, a ponto das pessoas daquela igreja pequena na Inglaterra dizerem, Jean, você podia ficar em casa. E ela disse, mas eu quero adorar a Deus, eu quero estar com os meus irmãos. E aquilo gerava um sentimento no coração do povo de intercessão, de oração, de pedido de socorro pela vida dela. Não bastasse isso, ela tinha uma vocação e chamado, e essa vocação e chamado era direcionada para os adolescentes da igreja, e ela era líder dos adolescentes da igreja com toda essa dificuldade, olha só, e ela era amada por aqueles adolescentes. Bom, de acordo com a evolução da doença, ela foi então, o seu médico ofereceu a ela uma possibilidade, uma cirurgia de altíssimo risco, que ele dizia, olha, você tem 50% de chance de melhorar, não curar, e 50% de chance de morrer durante a cirurgia, porque a respiração dela já estava comprometida. E enquanto ela estava decidindo se fazia ou não fazia a cirurgia, ela teve um sonho, e nesse sonho ela fazia a cirurgia e morria, e ela acordou e falou com o seu marido, olha, eu tive um sonho horrível, eu fazia cirurgia e morria. E o marido dela falou assim, olha querido, você está tão ansiosa, está tão preocupada, esse sonho é só uma expressão da tua ansiedade, do teu nervosismo, não é? Não dá bola para isso, vamos ver o que tem para fazer. Passou mais um tempo, ela teve um segundo sonho. Nesse segundo sonho, ela estava num ambiente muito grande, num auditório muito grande, um ginásio de esportes, e ali estava pregando uma pessoa com um sotaque diferente, e essa pessoa começava a orar pela cura, e ele orava para uma pessoa cadeirante, e essa pessoa não era curada, mas em seguida ia em direção a ela e orava por ela, e ela era curada. E ela então ficou encafifada com esses dois sonhos e foi falar com o seu pastor, e falou para o pastor, eu tive 2 sonhos, e esses sonhos eram contraditórios um do outro, o que eu faço? Ele falou assim, filha, não fica preocupado com o sonho ruim não, fica preocupada com o sonho bom, coloca a tua esperança naquilo que Deus pode fazer na tua vida, e não fica angustiada, vamos continuar orando a Deus. Bom, passou o tempo, e ela então foi participar de um evento grande que estava acontecendo, de um evangelista lá próximo da sua cidade, junto com a sua igreja. E quando ela entrou naquele lugar, ela disse, esse lugar parece com o meu sonho. E aí aconteceu o culto todo, e aquele pregador saiu para orar pelos enfermos, e orou para uma pessoa que estava numa cadeira de rodas perto dela, e aquela pessoa não foi curada. E ela disse, está igualzinho o meu sonho.
E quando esse homem chegou perto dela, disse assim: sabe, Deus me mostrou que hoje você vai ser curado. Ela dizia: eu sei, eu tenho certeza, eu já sonhei com isso. E de repente ele começa a orar por ela, e aquela mulher que não andava mais ficou de pé. E não apenas ficou de pé, começou a correr por aquele auditório todo, com as mãos levantadas, louvando a Deus. E o marido dela corria com a cadeira de roda atrás. Ela olhou para ele e falou: o que você está fazendo? Falei: e se você cair? Aí ela subiu ao palco e começou a falar o que Deus tinha feito. E aí eu achei na internet o filme onde ela conta a história dela, o testemunho das suas vizinhas, o testemunho do pastor da igreja, o testemunho dos adolescentes, o testemunho do marido. Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei pensando nessa história porque sabe o que é que dá força para a gente vencer? É quando o Senhor ministra na nossa vida e a gente toma posse da palavra que Ele nos dá. Eu não sei o que é que você está enfrentando, quais são as suas batalhas, quais são as suas lutas. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Uma coisa eu sei: Deus é fiel. E a fé que nós temos nesse Deus que cumpre as suas promessas faz a diferença na nossa vida. Quando eu estudo a vida de Abraão na Bíblia, eu vou descobrir que Deus fez uma promessa para ele, que um dia daria um filho para ele, e essa promessa levou 25 anos para ser cumprida. E durante a vida, esse tempo de 25 anos, esse homem que é chamado o pai da fé, ele teve altos e baixos, ele teve momentos de luta. E tem um texto na Bíblia em que o Senhor diz para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. E ele sai, e ele diz assim: conta agora as estrelas que estão no céu. E ele olhou para Deus e disse: Deus, é impossível contar as estrelas que estão no céu. Ele diz assim: assim vai ser a tua descendência, que não poderá ser contada. E sabe, foi a fé nas promessas de Deus que fez Abraão se tornar o pai da fé e ter forças para vencer. Foi a promessa de Deus feita a Davi, seu avô, que fez Abias entrar naquela batalha, crendo que o Senhor era por ele. E são as promessas de Deus sobre a nossa vida que nos dão força para enfrentar os momentos que nós estamos enfrentando. Mas eu encontro aqui no versículo 12 um segundo aspecto dessa fé que para mim é tremendo, onde a palavra de Deus diz assim: e vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele com as suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. A força para vencer vem da fé que Deus coloca no nosso coração através de promessas que Ele faz, mas também vem da fé que depositamos não apenas nessas promessas, mas também no comando do Senhor sobre a nossa vida. É interessante que o povo de Judá havia decidido colocar Deus, o Deus Todo-Poderoso, como o Senhor e comandante do seu exército. E se Deus era o comandante do seu exército, então não importava quão habilidoso era o comandante do exército inimigo, porque a palavra de Deus já nos ensinou, a gente sabe de cor isso: se Deus é por nós, não, você não sabe, tem gente que não sabe, vamos dizer, se Deus é por nós, você acredita nisso? Acredita mesmo? Agora, como é que é isso? Sabe, a gente crê nas promessas de Deus, promessa de salvação, promessa de vida eterna, promessa de
de que Ele não nos deixaria órfãos, promessa de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, promessas de Deus. Mas aí há um segundo passo, quando a gente faz uma entrega. E nesse segundo passo a gente entrega o comando da nossa vida ao Senhor. E aí Ele começa a dirigir a nossa vida. Ele começa a mostrar os próximos passos. E quando Ele está no controle, quando Ele está comandando a nossa vida, então não importa quais sejam as habilidades dos outros, quais sejam os enfrentamentos que tenhamos, a gente vai saber que a graça de Deus nos supre a todo tempo. A gente sofre uma grande tentação. Se você é uma pessoa habilidosa, por exemplo, nos seus investimentos, você vai achar que sabe, e vai lidar com a sua vida, e fazer tudo ali. E sabe, a gente fica muito orgulhoso. E aí a gente tem que aprender, às vezes, a duras penas, que sempre vai ter alguém mais inteligente que a gente, mais capaz, mais habilidoso, e que a gente não dá conta. E às vezes Deus faz a gente perder. Eu conheço muita gente muito habilidosa que perdeu, e perdeu muito, até nos seus investimentos. Sábios. Porque às vezes a gente se acha tão capaz que não depende de Deus para algumas coisas. E Deus tem que ensinar para a gente que a gente é só ser humano, pó, e que Ele precisa ser o comandante em todas as áreas da nossa vida, até naquelas que você se acha tão forte, porque são nessas áreas que a gente se torna duro de coração. Eu me lembro que quando eu entrei para o seminário, eu confiava muito no meu taco. Eu sempre fui um excelente aluno, sempre tirei notas maravilhosas. E de repente eu estava no seminário, mas tinha muita gente muito mais inteligente e muito mais capaz do que eu. E eu me sentia tão frustrado. Gente que tinha habilidades que eu não conseguia nem imaginar. Eu não conseguia, eu ficava com raiva. Você já ficou com raiva? Eu fiquei, como é que esse cara consegue fazer isso? Não acredito. Era tão fácil. E Deus precisou me ensinar alguma coisa. Se você está indo para o ministério achando que você vai porque você sabe, porque você pode, você vai se quebrar no primeiro dia. Porque não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E a primeira grande lição que eu aprendi no seminário é: se eu não depender da graça, não vai funcionar. E sabe, na vida da gente é assim, a gente acha que sabe lidar com os negócios, a gente acha que sabe lidar com a família, a gente acha que sabe lidar com tantas coisas, mas a força para vencer vem de uma fé que se coloca, que se entrega incondicionalmente nas mãos de um comandante todo-poderoso e Senhor. Eu acho que naquela hora que Abias se viu cercado de todos os lados, talvez houvesse lá um sentimento: Senhor, e agora? Olha só, o homem é bom, cercou a gente. E aí a Bíblia vai dizer que ele dá um grito de clamor ao Senhor: Senhor! E mandou tocar as trombetas. Eu vou falar depois sobre o valor dessas trombetas, o significado dela, porque era um chamado, não é, de uma santa convocação do Senhor. E aí eles entraram na batalha, e não importava como eles estavam cercados, a graça do Senhor se revelou na fraqueza deles. A força para vencer não está na tua sabedoria, na tua capacidade, na tua inteligência, na tua maneira de gerir os seus negócios. A força para vencer está na graça do Todo-Poderoso Senhor, aquele que nos faz promessas eternas, mas aquele que nos conduz na palma da sua mão.
E hoje eu queria, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, daqui a pouquinho a gente vai celebrar, desafiar você a orar. Você já percebeu que esse sermão é para mim, não é para você não, né? Que a primeira pessoa que tem que atender o apelo é o pastor, sempre. Eu quero dizer para você o seguinte: hoje o Senhor quer te dar força para vencer. E essa força para vencer vem de uma fé que crê nas promessas que Deus está fazendo. E de uma fé que se entrega ao comando absoluto do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E enquanto a gente está caminhando assim, Deus revela o seu poder no meio das nossas fraquezas. Então curva a tua fronte agora e ora a Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje, não vai dar tempo, a gente está com o horário apertado. Mas não sai daqui hoje sem fazer entrega. Quais são as promessas que você tem relutado em crer? Quais são as suas forças que você não consagrou ao Senhor? Às vezes a gente se considera tão capaz que a gente não deixa Deus intervir na área da nossa força. Da fraqueza a gente entrega rápido. Mas nessa área o Senhor está dizendo: eu quero ser o teu Senhor nessa área da tua vida. E aí a gente tem que aprender a caminhar com Deus. Coloca as áreas de resistência. Nessa hora, nesse momento, talvez o Espírito Santo esteja te mostrando orgulho. É interessante que o orgulhoso nunca percebe que é orgulhoso, só os outros veem. Nessa hora, permita que o Espírito Santo quebre alguns aspectos do seu orgulho para você se render ao Senhor. Pai querido, escuta a oração do teu povo agora. E Pai, dá-nos força para vencer, porque Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio e fortaleza no tempo da angústia. Mas Tu és, Senhor, aquele que nos faz saltitar por causa da graça que é derramada. Visita o Teu povo agora, passeia entre nós, toca o nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.